E este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o secretário de Estado de Meio Ambiente, Edgar de Deus, e o capitão Cláudio Falcão, que representa a Defesa Civil. Nosso tema de hoje é o Acre e as enchentes, porque os rios estão alagando todos os anos, deixando milhares de acreanos com as consequências das perdas dos seus bens, das suas casas. Secretário Edgar de Deus, boa noite, seja bem-vindo. Boa satisfação noite, é um prazer muito grande estarmos aqui hoje falando sobre esse tema. Obrigado. Capitão, já estou promovendo. Capitão Falcão, seja bem-vindo. Satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado, boa noite a todos os nossos telespectadores. Satisfação também estar aqui conosco, com vocês. Obrigado. Nós preparamos aqui, secretário, Capitão Falcão, uma matéria que faz um retrato. Tivemos uma equipe da TV Rio Branco lá em Brasilé, nós vamos mostrar de Brasilé, esteve no Alto Acre, mas onde ocorreu a maior cheia, para nós balizarmos o nosso debate. Vamos ver, por favor. Em Assis Brasil, o rio Acre já começou a secar, mas ainda tem 2 bairros afetados pela água da enchente do final de semana passado. Já do lado peruano, a cidade de Inampari ainda continua totalmente debaixo d'água. Em Epitaciolândia, a região ribeirinha se encontra invadida pelas águas do rio Acre. As pessoas estão alojadas em casas de parentes e nas repartições públicas. Na vizinha Brasileia, o rio invadiu mais de 80% da cidade. Esse comerciante não teve nem tempo de retirar a mercadoria do estabelecimento. Começou da alagação passada, a gente tinha um nível certo para chegar à água, né? Só que começou a ultrapassar e a gente não teve, vamos deixar, não tivemos condição de tirar praticamente nada. A rua principal da cidade virou um rio de correnteza forte. A única ponte que liga Brasileia a Epitaciolândia e ao restante do Acre está submersa. O hospital foi totalmente inundado e os pacientes transferidos para enfermarias improvisadas em uma escola pública. Aqui em Brasileia, a enchente do rio Acre já se tornou a maior de todos os tempos. O rio estava com seu nível em 15 metros e 42 centímetros ao meio-dia desta terça-feira. Da última vez que a água subiu tanto foi em 2012, chegou a 14 metros e 52 centímetros. 2.218 pessoas se encontravam desabrigadas até o final da tarde de ontem. Os 21 locais de acolhimento montados pela prefeitura local se encontram totalmente lotados. Falta de tudo na cidade, principalmente água tratada para o consumo pessoal. A outra área mais de risco, né? Estava sendo perigoso desabar e a gente tinha que vir se arrumando do jeito que podia, né? Aí nós viemos para cá. Quantas famílias estão alojadas aqui? 3 famílias. Está difícil a situação, assustadora? Muito difícil, a água está aqui atrás, ó. A água invadiu também o centro funcional das empresas de telefonia celular e a cidade se encontra sem contato telefônico. O fornecimento de energia elétrica foi suspenso nos bairros atingidos pela enchente para evitar acidentes com descarga elétrica. O Corpo de Bombeiros de Rio Branco, a Defesa Civil Estadual e várias secretarias do governo acreano estão em Brasileia, ajudando a prefeitura local a socorrer as vítimas da enchente.
Bem, matéria do repórter J. Guimarães. Secretário Edgar de Deus, temos esse cenário no Alto Acre, Tarauacá também passou por esse problema, e no sudeste do país, mais precisamente em São Paulo, uma seca histórica naquela região. E para justificar aquilo que acontecia lá alguns meses atrás, os pesquisadores disseram que era decorrência do desmatamento na Amazônia. Eu pergunto, o senhor concorda com essa tese? E segundo, essa cheia, se não concorda, essa cheia deve ser atribuída o que exatamente, se não a um desequilíbrio ambiental que estamos vivendo? Então, eu acho que essa tese é uma tese bastante questionável, né? Você fazer uma afirmação de que o que está acontecendo em São Paulo é decorrência do desmatamento da Amazônia, né? O que está acontecendo em São Paulo é decorrência dos cuidados que São Paulo não teve, não é? Com o seu meio ambiente, né? Com o uso da sua terra lá. Se você for ver uma Mata Atlântica que cobria o estado todo, hoje você não tem 5%, né, dessa mata, né? Então você não pode culpar a Amazônia, né, por um problema tão grave como esse que está acontecendo lá no estado de São Paulo e que São Paulo não cuidou devidamente, correto? Correto. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo que você coloca é o que está acontecendo aqui no Acre, não é? Que nós estamos vivendo os momentos mais críticos historicamente, não é? A situação mais crítica em relação às alagações, né? Você vê, em síntese a gente podia dizer o seguinte: eu acho que são dois fatores, macrofatores, né, que estariam interferindo e trazendo, um dele que é decorrente da própria situação climática global, né? Nós estamos tendo mudanças climáticas globais, né? Então, nós estamos tendo chuvas atípicas, vide o que aconteceu o ano passado, né? Com o Rio Madeira, né? Só as chuvas normais que historicamente vêm acontecendo aqui na região não teria acontecido o que aconteceu. Então, nós tivemos chuvas completamente atípicas na Bolívia, que se associaram, né, a uma situação também atípica aqui e que fizeram, né, aquele estrago que deu lá de transbordamento e o que aconteceu. Aqui está acontecendo uma situação semelhante. Não, só finalizando, tá? Então nós temos essas mudanças climáticas, que eu chamo de mudanças climáticas globais, né? Então o próprio clima do planeta vem sofrendo alterações, né? Associado ao quê? Associado a um processo, lógico, nós não podemos desconhecer, de avanço nos desmatamentos. Então, são fatores que a gente não sabe ponderar, né, aquele que está, vamos dizer, tendo uma maior significância, mas não tenha dúvida que é uma associação desses dois fatores, né? Um fator que é um fator climático, de mudança climática, tá, com um fator de mudança local, né, no uso da terra. Então, se a gente pegar hoje, por exemplo, só completando, tá? Mas você vai prosseguir na sua explanação. Ela não será interrompida, ela vai dar prosseguimento. Muita gente aqui no Acre, e fora do Acre mesmo, coloca que a construção de hidrelétricas teria também contribuído para isso. Não tiveram o devido cuidado. O que tem isso de verdade? Não, mas isso, me perdoe agora a interferência, porque esse programa aqui a gente pode meter pode ficar à vontade. Mas isso do que concerne a interdição da BR-364, e não a alagação do Rio. Sim, o que aconteceu de qualquer maneira, uma coisa comunicada a outra. A opinião Madeira. de todo mundo é essa, não é a minha. Não estou dizendo que é a minha. Então, mas a O opinião ouvinte está preocupado com a lição que você está dando, não é isso, hein? Não. Continue. Não, então, depois eu abro um parênteses para falar em relação à questão das hidroelétricas, tá? Mas completando o meu pensamento, então o que está acontecendo hoje no Acre, respondendo a pergunta do Aquibaldo, o que está acontecendo no Acre hoje, né, não tenha dúvida que é uma associação desses dois fatores. Eu não sei te dizer qual que está, vamos dizer, mais significativamente contribuindo, mas né, essas mudanças climáticas globais estão acontecendo, chuvas atípicas estão caindo em grande quantidade, né, tanto aqui, como você viu a inundação de São Paulo ontem. Né? São Paulo Enquanto você falava ontem, da seca, né, de São Paulo né, com, lógico, a ocupação do solo, o desmatamento que aconteceu, né, ao longo da bacia do Rio Acre. Quando nós fizemos o nosso plano de
de gestão, né, dos recursos hídricos aqui no estado, nós temos um plano, né, que tem mais de 30 programas nesse plano, tem vários projetos. Né, quando nós fizemos, a bacia que estava mais degradada era a bacia do Rio Acre. Tanto é que o governador Tião Viana, assim que tomou conhecimento do plano, ele determinou que a gente iniciasse imediatamente um programa de recuperação das nascentes e das margens e das matas ciliares, aquela mata que fica ao longo, né, que nós iniciamos. Para vocês terem uma ideia, nós plantamos ao longo desses 4 anos do governador Tião Viana 1.200.000 árvores ao longo só da bacia. Né? Agora, da bacia não, das margens. Em quais municípios, entendeu? secretário? Em todos os municípios. Né? Mas ainda você vai perguntar, bom, mas isso representa quanto, né, do que precisava ser plantado? Isso representa talvez 10%, nós ainda temos que cumprir 90%. Tanto é que agora, em conversa com o governador, ele determinou que a gente intensificasse e potencializasse ao longo desses próximos 4 anos esse programa. Né? Isso não significa que as outras bacias não têm problema. Tem problema também, tem outras bacias, mas a bacia do Rio Acre, ela é a bacia mais preocupante do ponto de vista... Mas, secretário, uma pergunta agora que o telespectador provavelmente está se fazendo. Mas eu gostaria que ele respondesse também a minha. Essa ação que os senhores realizaram durante esses 4 anos de plantio de árvores, resolveria um caso de uma enchente como essa? Minimizaria muito. É o que a gente chama de adaptação. Como? Né? Porque é o seguinte... Se ela não é causa, não, ela tem, efeito? Ela tem um papel importante na retenção, né, dos fluxos d'água que vão para o... Então, se você protege as nascentes, se você protege as matas ciliares, ela tem uma importância grande na retenção da água que vai ser carreada para dentro do rio. Entendeu? Então... É a tal da APP, que o código foi tão discutido no Código Florestal, né, as áreas de preservação permanente que ficam ao longo dos rios, que tem lá um mínimo, esse mínimo que você tem que deixar lá, né, dependendo do tamanho do rio hoje, varia de 5 a 30 metros, que você tem que deixar de mata, né, ele tem uma importância grande no controle do fluxo das águas, né, do carregamento de sedimentos para dentro dos rios, e aí tem vários outros fatores. Então, tem um papel importante. Não vou dizer que resolva completamente, mas vai minimizar muito o impacto, né, da chegada da água dentro do rio. Entendeu? E as hidrelétricas? Porque senão ele não vai falar. Tá, em relação às hidrelétricas, é uma polêmica muito grande, porque você tem determinados setores que afirmam que as hidrelétricas teve um papel fundamental naquela história, mas a gente foi comprovado naquele momento, né, que a atipicidade das chuvas que caíram ao longo da bacia do Beni, ao longo da bacia do próprio Madeira, né, que se associaram, foi o que causou aquela enchente. Então, não foi a questão do giral, né, da hidroelétrica. Eu particularmente compartilho com essa ideia. Eu também compartilho. Estou defendendo essa ideia. E hoje, por exemplo, a própria giral, né, tem um papel de regular, né, a vazão, entendeu, do Madeira. Entendeu? Também acho. Né? E hoje eles estão já com essa missão, determinada inclusive no próprio seu estudo de impacto ambiental e nas tratativas que teve com o governo federal, de fazer o quê? Fazer a regulação, né, do nível, né, da água para que não chegue na estrada. É lógico que se cair uma chuva tão atípica quanto caiu em 2013 lá no Beni, né, na própria bacia do Madeira, nós não vamos ter como segurar, não vai ter... Né, mas a hidroelétrica, no caso em geral, está contribuindo para fazer o quê? A regulação dessa vazão. Então, quando começa a chover muito, subir, eles soltam as compotas, entendeu? Eles soltam as... E hoje, por exemplo, tem a turma lá da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, que está direto. O governador Tião Viana, junto com a Defesa Civil, né, estão mantendo lá um monitoramento diário. Tem 2 pessoas, 2 militares do Corpo de Bombeiros, não é isso, Falcão? É isso. Que estão lá medindo diariamente a régua. E hoje, qual é o nível lá? Você tem ideia quanto é que está? Estava em torno de 30, 35, né? O nível em Abunã? Para chegar para chegar à margem da BR? Para chegar na margem. Então, nós temos uma margem em alguns pontos de mais de 1 metro, outros com um pouco menos de 1 metro, mas com essa margem de segurança entre 1 metro. Em média, 1 metro para chegar na margem, tá? E o nosso pessoal está lá, né? Todos os dias estão lá. Capitão, 24 horas, né? 24 horas lá. Nós vimos essa matéria, é de quarta-feira. Eu pergunto ao senhor como é que está a situação hoje, sexta-feira, lá na região, e qual o volume de atividades da Defesa Civil, se diminuiu ou continua o mesmo de quarta-feira para hoje. E eu complemento a tua pergunta, permita-me. Quantas pessoas ainda estão desalojadas neste momento?
nesta sexta-feira. E quantos edifícios foram inundados? Certo. Nós, começando por Brasileia, né? Primeiro nós tivemos a cidade de Assis Brasil, que foi a primeira a ser atingida agora nessa cheia já de 2015, e logo em seguida não houve maiores transtornos, teve as imagens que mostrou aqui, inclusive a vila vizinha de Ampare, que foi fortemente atingida justamente com Assis Brasil, mas não teve uma duração muito forte, né, lá em Assis Brasil. E aí passamos imediatamente para Brasileia. Né, Brasileia foi atingida em 90% da sua cidade, né, atualmente tem muitas pessoas desabrigadas e no último dia tem baixado o nível do rio em Brasileia e também em Epitaciolândia, mas isso não diminuiu o número de desabrigados naquela região, né, desabrigados, desalojados, né, e também famílias atingidas. Então nós temos em Brasileia mais de 2.500 pessoas em abrigos públicos, né? Assim, a exemplo também de Epitaciolândia, que é um pouco menos, mas pessoas atingidas acima de 1.200 pessoas em Epitaciolândia, mesmo com a vazante do rio. Em consequência, a vazante do rio que houve em Brasileia, Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia, desembocaram as águas em Chapuri, que aí, como o secretário Edgar de Deus já colocou inicialmente, essa cheia de Chapuri é histórica, é a maior de todas. Nós tivemos um registro em 78, que não tínhamos ainda uma medição, apenas relatos de pessoas mais antigas daquela região falaram, e nós tivemos também em 2012, onde o rio atingiu a cota máxima lá em Chapuri de 15,60. Hoje nós estamos a 18,13, corrigindo, em Chapuri. Então, a maior alagação que já houve naquela região. O que acontece também? As águas que saem de Brasileia para chegar em Rio Branco, elas levam em torno de 60 horas, né, secretário? De Brasileia? De Brasileia a Rio Branco. 70 horas? Em torno de 60 horas. Então, nós já estamos com esse volume de águas vindo de Brasileia e de Assis Brasil, Brasileia e também Chapuri aqui em Rio Branco. Tanto que o nosso rio está muito cheio agora e atingindo diversas famílias que já ultrapassamos, inclusive, o número de pessoas atingidas lá no Alto Acre. Aqui em Rio Branco, no Baixo Acre, nós já temos um número de pessoas maior, né? Estamos no Parque de Exposições. Então, isso tem trazido um transtorno muito grande. E ainda nos voltamos a nossa atenção no momento para a região também da Bacia do Purus, em Vira, e também do Juruá, que tem aumentado significativamente o nível das suas águas. Apesar de que, nesse instante, hoje nós registramos uma vazante no rio Tarauacá, mas oscila bastante. E o rio Acre ele tem desabrigado inúmeras famílias, muitas pessoas, né? Aqui em Rio Branco, as imagens mostraram muito bem, né, como nós estamos em todo o estado. A preocupação é no estado inteiro com as alagações. Parece que Sena Madureira também hoje, né, apresentou... Sena Madureira, bem lembrado, secretário. Sena Madureira também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o cientista em meio ambiente. Posso tratá-lo assim? Não, me trata como um bom técnico. Apesar de ser professor da universidade, ter o João Lavas. Me diga uma coisa, doutor João de Deus. Edgar de Deus. A natureza está agindo ou reagindo? São as duas coisas, né? Isso é uma pergunta inteligente, né? E espero que dê uma resposta à altura. Ela está fazendo as duas coisas. Ela está agindo, né, em função de uma reação, né? Porque nós, ao longo de muitos anos, né, na ocupação, não estou falando só do Acre, isso é um fenômeno mundial, né? Nós fomos usando os nossos recursos naturais e muitas vezes não tomando os cuidados necessários, né, para que a gente pudesse estar perpetuando esses recursos, né, e tendo eles de forma equilibrada. E hoje a natureza está dando alguns alertas e alguns avisos para a gente, reagindo, né, a uma ação desordenada. É por isso que a gente fala muito que aqui no Acre, o nosso governo, desde 99, quando o Jorge assumiu, né, e potencializado agora no governo do Tião Viana, né, nós tomamos uma decisão. Né, nós queremos fazer do Acre um local, né, onde a gente possa usar os nossos recursos naturais com sabedoria, né, e de forma sustentável para que a gente possa sempre ter esses recursos. Então, quando a gente está falando em manejo, nós estamos falando em manejo da floresta, tirando madeira, tirando produtos não madeireiros, nós estamos falando de manejo das águas, né, nós estamos falando de manejo dos solos. Né. Então, tudo isso a gente tem feito ao longo desses anos, né, e tem procurado
mudar um paradigma de uma exploração extremamente predatória para uma exploração que venha respeitar os recursos naturais. Hoje tivemos na COP20 agora, em Peru, em Lima, né? E uma das coisas que as pessoas falavam lá, falaram, olha, nós estamos impressionados com o que o Acre vem fazendo, porque o mundo pensa muito, aquilo que o mundo está pensando, o Acre está fazendo em termos de políticas públicas, né? E o próprio governador Tião Viana anunciou lá, né, que ele quer potencializar nesses 4 últimos anos de governo dele, né, um eixo de desenvolvimento que vai contemplar 3 grandes, vamos dizer assim, ações, né? Que seria a conservação da natureza, ele quer trabalhar nessa perspectiva, conservação da natureza, a economia, desenvolvimento econômico, né? E a qualidade de vida do povo que mora aqui. Então esses são os 3, né, conceitos que ele está usando como base para que a gente possa ocupar de forma sustentável os nossos 13% de áreas abertas, nós temos 13% do território nosso desmatado. E nós temos ainda 87% de floresta, né? Então, de forma inteligente, a gente retirar esses recursos, tanto das áreas abertas, como das florestas, como das águas, né, de forma sustentável, para que a gente possa sempre ter. Nós temos intervalos, Mi. Tá perfeito. Né? Pode depois responder no outro bloco. Dá para fazer a pergunta agora? Eu deixo eu vou pensando na resposta. Não, que é o seguinte... Mas vamos provocar também o capitão, não, né? Porque ele coloca, o secretário coloca, as várias causas, e como situação atípica. Mas essas causas vão permanecer, acredito que sim. Então nós tivemos problema em 2012 grave, tivemos problema em 2014 que se repete. Daqui a pouco nós vamos ter em 2015, 2016, 2017, todo ano. Como é que vai ficar essa população? Uma população que constrói vamos debatê-la no todos os seus bens perdidos anualmente. Ok. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, por favor, não saia daí.